Também quero aqui cumprimentar a companheira Creuza, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do nosso país, que está aqui na expectativa, juntamente com a Hermínia, para que possa acompanhar a tramitação aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, da PEC das Trabalhadoras Domésticas. Quero também cumprimentar os pais e mães de famílias, trabalhadores dos Correios brasileiros, com suas famílias, que aguardam, da mesma forma, a aprovação de projeto que lhes beneficia. Mas, senhor presidente, eu gostaria de tocar num tema de grande relevância nesse momento em nosso país, que abre uma ampla discussão aqui no Senado e na Câmara de Deputados e até na população do modo geral, no intuito de estarmos sintonizados com os anseios da população que foi para as ruas protestar contra o sistema público de transporte, dizer da sua intenção de o poder público oferecer educação de maior qualidade, saúde pública para todos. Então, é um momento de extrema importância e cabe a todos nós, como representantes dos estados brasileiros, estarmos em sintonia com os anseios da sociedade brasileira. Mas eu gostaria de tocar no tema aqui da reforma política. A história do parlamento brasileiro, que faz 190 anos de existência agora, ficará marcada, sem dúvida nenhuma, pela rejeição de uma reforma política a partir de uma consulta popular direta, como também perde a sociedade brasileira quando não tem a possibilidade de participar mais diretamente desse processo político que é tão importante para todos nós. Senhor presidente, ontem a maioria dos líderes políticos lá na Câmara de Deputados, da maioria dos partidos, com exceção do PT, do PDT e do PCdoB, descartou a possibilidade de aprovação de uma reforma política válida ainda para as eleições de 2014. A alegação, de acordo com o presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, foi de que não há tempo hábil para a votação das novas regras, vez que qualquer mudança no sistema eleitoral deve ser aprovado até um ano antes do pleito. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, corrigindo, estipulou o prazo de 70 dias para que a população se informe sobre as perguntas da consulta pública que devem ser aprovadas por meio de um projeto de decreto legislativo. É bem verdade, senhor presidente, que o prazo que temos torna difícil a mudança das regras eleitorais. Mas se tivéssemos a vontade política que o Brasil cobra nas ruas, faríamos o possível para que o plebiscito acontecesse. A alternativa apontada pelos colegas do parlamento, a proposta do plebiscito, formulada pelo governo federal, foi a realização de um referendo sobre um projeto de reforma política aprovado pelo Congresso Nacional. A se concretizar este processo, mais uma vez, estamos dando à sociedade uma resposta contrária aos reclamos que vêm das vozes das ruas. Todo cidadão bem informado sabe que plebiscito é diferente de referendo. Embora tanto um quanto o outro tenha a função de consultar a população, cada um pode resultar em ações muito diferentes. O plebiscito é uma consulta popular antes de uma lei ser aprovada, de modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhes são impostas. Já o referendo é uma forma de consulta popular sobre assunto de relevância após a lei ser constituída, na qual o povo ratifica, confirma ou rejeita a lei já aprovada. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, senador. Cássio Cunha Lima. O tema é muito importante, extremamente válido, atual, contemporâneo, mas eu me senti estimulado a partilhá-la, nobre senadora, com todo respeito e admiração que tenho pelo trabalho que a senhora realiza aqui, que Vossa Excelência realiza aqui, para fazer de forma muito rápida uma leitura que é muito pedagógica de um banner desses que circula pela internet, pelas redes sociais, que procura fazer a diferença
entre o plebiscito que Vossa Excelência defende e o referendo que eu defendo. Plebiscito. Está aqui, estou lendo em tempo real, do meu próprio telefone celular. Plebiscito. O Congresso pergunta: você quer bolo de chocolate? A resposta é sim. Se você marcou sim, então o Congresso fará um bolo de chocolate do jeito que ele quiser. Se ficar bom ou ruim, o problema é seu. No referendo, o Congresso já vem com a receita pronta do bolo de chocolate e pergunta: você concorda com a minha receita de bolo de chocolate? E aí você vai dizer sim ou não. Eu acredito que, pela questão prática do tempo, que se mostra inexequível a realização de um plebiscito, cabe ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, aí sim, diante da constatação que o plebiscito não mais acontecerá, não esquecer essa pauta da reforma política, que é uma pauta tão importante como uma série de outras que estão sendo adiadas já há muito tempo neste Parlamento, e, a partir da proposta nascida do Congresso Nacional, realizarmos o referendo, para que a população dê sua palavra final em relação a essa tal receita de bolo, como foi aqui comparado de forma muito elucidativa, criativa, bem no jeito brasileiro de traduzir talvez a diferença entre o plebiscito e o referendo. E eu prefiro que possamos dar a receita e submetê-la à decisão final e soberana do povo brasileiro. Muito obrigada, senador Cássio, por sua defesa aqui, aquilo que você acredita, que Vossa Excelência acredita, que é a participação popular através de um referendo. Inclusive, o modelo que o senhor propõe aí do bolo é muito didático, é muito interessante, muito fácil de compreender. Porém, nós acreditamos que a melhor forma de consulta popular é o plebiscito, porque é uma forma que dá maior possibilidade de participação popular. E é isso que as ruas defendem. Eles querem dizer claramente as receitas do bolo. E como nós temos conhecimento, a presidenta Dilma encaminhou uma mensagem aqui para o Congresso Nacional, colocando 5 pontos de extrema relevância. E se nós conseguíssemos, nestes 5 pontos, mostrar de forma clara, objetiva, a população brasileira vai sim entender a participação, aí vai sim compreender como deve ser feita a reforma política e ela vai opinar. Vai dizer qual é o regime que ela quer, qual é a forma que ela quer que o sistema político brasileiro funcione. Então, eu gostaria de dizer que essas 3 formas de participação popular, plebiscito, referendo e aquela das assinaturas, a participação popular através de projetos de iniciativa popular, elas estão previstas na Constituição Federal. No capítulo que trata dos direitos políticos da Constituição Federal, estão assegurados no artigo 14, que diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Esta soberania deve, segundo nossa Carta Magna, ser exercida mediante 3 instrumentos democráticos, e repito aqui: plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Existe, inclusive, iniciativa de parlamentares na Câmara e no Senado no sentido de reduzir o número de assinaturas necessárias para a apresentação de projetos de iniciativa popular. Sob a nova Constituição Federal, o Brasil já teve várias iniciativas populares, um referendo e 2 plebiscitos. Com a nova Constituição, tivemos apenas um referendo, mesmo assim, para tratar de um tema social e não um tema político. Refiro-me ao referendo realizado em 2005 sobre a proibição da venda de armas de fogo e munição no país. O não obteve 63,94% dos votos válidos e o sim, 36,6%. Como se pode observar, aqui, com o referendo, a população só teve o direito de dizer sim ou não aos projetos aprovados no Congresso Nacional. Então, limita a participação popular.
Já o plebiscito foi utilizado 2 vezes no Brasil. A primeira vez em 93, quando o povo foi chamado a se pronunciar sobre a forma e o sistema de governo do país. Os eleitores teriam de escolher sobre a república e a monarquia e entre o presidencialismo e o parlamentarismo. A maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do sistema presidencialista, forma como o país tem sido governado desde a proclamação da República em 1889, com exceção de uma breve experiência parlamentar ocorrida entre 61 e 63. A segunda vez que lançamos mão do plebiscito foi em dezembro de 2011, ocasião em que os eleitores do estado do Pará tiveram de decidir se o estado seria dividido em Tapajós e Carajás ou se permaneceria como está. A decisão foi de 66% dos votos para a não criação do estado de Carajás e 66% contra a formação do estado de Tapajós. Agora, senhor presidente, estamos novamente diante da possibilidade de termos mais uma consulta popular via plebiscito, desta feita acerca da reforma política. Digo que estamos porque meu partido, o Partido dos Trabalhadores, se mantém firme na defesa da realização da consulta popular proposta pela presidenta Dilma e que está entre as principais pautas da sociedade. A sociedade demonstrou a sua insatisfação com o modelo político que é exercido em nosso país. A proposta enviada ao Congresso Nacional pelo governo federal aponta 5 pontos centrais que devem constar na consulta popular, entre os quais estão a forma de financiamento de campanha e a definição do sistema eleitoral. Com referência à forma de financiamento de campanhas, se público, privado, misto, esta definição é inadiável. E nesta questão fundamental, na reforma política, defendemos o financiamento público. A definição do sistema eleitoral trata, entre outros, do voto distrital, proporcional, distrital misto e de propostas de 2 turnos. É, sem sombra de dúvida, uma definição mais complicada, pois os partidos têm visões diferentes neste ponto. Mas nós do PT não temos dúvidas, defendemos o sistema proporcional. Em um regime democrático, a proporcionalidade nas eleições dos parlamentares é primordial na luta por uma democracia plural. Quem acompanha a política brasileira deve se lembrar que não é de hoje, nem tampouco a partir das manifestações das ruas, que nosso partido propõe a realização de uma reforma política em nosso país. Vem de anos, muito antes das movimentações da população brasileira. A realização de uma consulta popular sobre a reforma política tornou-se pauta prioritária dos poderes constituídos, depois que milhões de brasileiros foram às ruas se manifestar por melhores condições de serviços públicos, especialmente o transporte coletivo, a saúde, a educação e o combate à corrupção. A mensagem vinda do Palácio do Planalto nasce justamente da intenção da presidenta Dilma de ouvir as vozes que vêm das ruas e que demonstram claramente o anseio do povo de participar efetivamente da vida política do nosso país. Entendendo esse anseio, a presidenta propôs a realização de plebiscito sobre a reforma política, defendendo a necessidade de o povo poder comparar suas vantagens e desvantagens com relação ao financiamento público exclusivo. Nesse Congresso Nacional, eu e os companheiros da bancada do PT estamos totalmente de acordo com a realização de um plebiscito para garantir o princípio da participação popular e dar, enfim, um impulso a um pacto pela reforma política, tantas vezes iniciados, mas ainda não concluído nesse parlamento. Defendemos o plebiscito entendendo que, como ferramenta essencial na busca de soluções de nossos problemas, ele será a expressão maior de toda a sociedade, da qual emana o poder que exercem seus representantes. Defendemos o plebiscito porque estamos ouvindo as vozes das ruas. Desde que foi mencionado pela presidenta um pronunciamento feito em cadeia nacional de rádio e televisão, o plebiscito passou a ser amplamente discutido e debatido e vem tendo aceitação crescente. Segundo pesquisas realizadas pelo Datafolha,
68% dos brasileiros disseram ser favoráveis à ideia da realização de um plebiscito sobre a reforma política. Isso não pode ser ignorado. São 68% da população brasileira. Os entrevistados também afirmaram que a presidenta Dilma agiu bem ao propor a consulta à sociedade. Foi amplamente aprovado pelos brasileiros. O resultado dessa pesquisa, não há dúvidas, vem nos mostrar como estamos precisando ouvir o povo. Sabermos o que anseiam e quais são, a seu ver, a prioridade do governo brasileiro e deste parlamento. Ouvir a sociedade é uma forma inexorável de fortalecer a nossa democracia. Disso, nosso povo, que já viveu na pele as agruras de um regime ditatorial, não abre mão. Com este mesmo entendimento, senhor presidente, tem sido também a presidenta Dilma. Desde que eclodiram as manifestações populares e democráticas, ela tem se reunido com autoridades dos poderes instituídos, representantes da sociedade civil organizada, integrantes de movimentos sociais e sindicais, organizadores das manifestações populares e com líderes dos partidos políticos. Na extensa agenda da presidenta Dilma, a tônica tem sido dialogar com todas as expressões populares, políticas e partidárias, na busca de encontrar caminhos capazes de atender às exigências que emanam das ruas e que anseiam por melhorias nos serviços públicos, especialmente na área de mobilidade urbana. Com seus ministros, a presidenta Dilma tem discutido a proposta de plebiscito sobre a reforma política e anunciado ações governamentais voltadas para atender às reivindicações da sociedade. Um exemplo disso foi o Pacto Nacional pela Saúde, com o objetivo de levar mais saúde para o interior do Brasil e para a periferia das grandes cidades do nosso país. Temos agora, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a oportunidade de fazer a reforma política. E eu reafirmo aqui que estou com a presidenta Dilma, porque penso que podemos fazê-la sintonizados com o pensamento da sociedade, que já deu demonstrações claras, evidentes, de que quer renovação no sistema político brasileiro. Isso está muito claro em todas as manifestações que se expandiram por todo o Brasil, as grandes cidades, as capitais do nosso país e se estenderam também pelas médias cidades no interior do nosso Brasil. A população brasileira quer participar mais ativamente da vida política da nossa sociedade. Isso é muito claro. Muito obrigada, senhor presidente.